Olá, pessoal. Vou falar hoje aqui como liderar com equilíbrio, com inteligência emocional para resultados consistentes. Frase bonita, mas na prática poucas pessoas conseguem fazer isso e acabam sendo engolidos pelo time na hora que a gente começa a falar de liderar com inteligência emocional e com mais escuta, né? O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, gente, que na hora que você lidera um squad aí, lidera um time de TI com três, quatro squads acontecendo ao mesmo tempo, somente soft skill não basta para você fazer isso. Na hora que o sistema entra no estado crítico, né, que você acaba ali apagando incêndio com colher de pau, vai dar errado, vai quebrar isso daí também, a colher vai pegar fogo e você vai junto, que é você que está segurando essa colher. Então, em 15 minutos, eu quero mostrar para você como é que você recupera o teu respeito, a tua entrega sob pressão real. Tá? Essa frase, Lina, soft skills não basta. Eu não estou querendo falar que soft skill não é necessário ou que você não precisa se preocupar com isso. A questão não é a falta de habilidade ou a falta de inteligência emocional ou escuta. O problema aqui é o peso estrutural que você tem em cima disso, o excesso de peso estrutural que você tem em cima disso. Né? Porque na hora que você está liderando, você não é só distribuir tarefa, cobrar as pessoas e ir ali matematicamente como tem que fazer. Né? Quando tudo está desabando, quando tudo está caindo, quando você não sabe mais para onde correr, você ainda tem que sustentar as pessoas, você tem que sustentar a si mesmo, que você é a referência dessas pessoas. E como é que a gente pode fazer isso? Né? Como é que a gente faz um ponto desse, né, cara? Você pode saber ouvir, você pode saber conversar, você pode saber motivar, né? Só que aí o que que acontece? Você tem o risco das pessoas começarem a te rotular como uma liderança boazinha, né? E aí essa liderança boazinha, o que acontece? Teu respeito vai pro ralo. Então, mesmo quando você pede alguma coisa, quando você define alguma coisa, o time acaba fazendo diferente porque, não, ele está me ouvindo e eu vou fazer desse jeito. E aí a tua autoridade despenca, cara. A tua autoridade vai para o ralo. O silêncio da equipe te engole, as pessoas não ficam mais trazendo as informações para você. Né? Então, você ter todas essas informações, né? Você ter todo esse conhecimento, essas técnicas de empatia, saber ouvir, se comunicar bem, elas não compensam um ambiente de trabalho tóxico, desorganizado ou um trabalho mal gerido, um ambiente mal gerido. Né? Então, como é que eu aplico tudo isso? Como é que eu faço, então, né, para ouvir, conversar, motivar minhas soft skills que o mercado fala, todo mundo fala o tempo todo? Como que eu aplico isso com as minhas squads em paralelo, com expectativas diferentes, objetivos diferentes, times diferentes, momentos diferentes, stakeholders diferentes, enfim, tudo que a gente sabe que acontece ao mesmo tempo, porque apesar de você falar são três squads, são três mundos diferentes que a gente está falando com relação a isso. Né? Então, gente, o que que acontece? Numa linha só, assim, sendo puro e simples, assim, o que está faltando para você não é empatia, tá? É o excesso de peso que não está distribuído. Então, o que que eu estou falando isso, excesso de peso? Cara, é fogo cruzado, é o comando e fogo cruzado. Você tem um time que está de um jeito, você tem um stakeholder que está do outro. Então, você tem que pegar e se cuidar com relação a este excesso de peso mal distribuído que nós estamos colocando. O que que eu quero dizer, né? O que que é um excesso de peso que nós estamos falando? Vamos trazer uns dados reais aqui, então, tá? Não é achismo ou algo que eu estou colocando disso, né? Por quê? Porque em TI, múltiplos squads hoje virou rotina, né? Quando vira rotina, esgotamento dispara, comunicação quebra, você chavear de um assunto para o outro, teu cérebro leva, né, bastante tempo, leva vários minutos para você conseguir restabelecer onde você está. Muitas vezes você tem squads com idiomas diferentes, você tem um squad que você está conversando em inglês com um time, depois você volta a conversar em português, você está falando de uma indústria de gás e depois você está falando de um outro tipo de indústria. Se você está em consultoria, prestando serviço para vários clientes, isso é maior ainda. Né? Então, o que, que é que, que eu falo para vocês que não achismo? Né? A gente tem dados reais. Né? Hoje, 72% dos líderes sêniores lideram múltiplos squads. Né? Simultaneamente, você tem aí, então, 72% dos líderes têm este problema. Né? E 61% relatam algum tipo de esgotamento emocional severo. É um grande problema, né? Eu não vou trazer essas informações aqui, mas é o problema do Brasil hoje, né? O país mais ansioso do mundo, como vocês já devem ter ouvido. Então, esse esgotamento emocional reflete no teu dia a dia, reflete diretamente na tua liderança, porque reflete em você e você não consegue manter esse fogo cruzado, você não consegue manter isso. E aí, falha de comunicação, né? 39% diz que o time parou de escutar, mesmo com essas boas práticas. Então, é o que eu acabei de falar no slide anterior, né? Você acaba silenciando e as pessoas acabam não te escutando mais, porque você perde a tua autoridade na hora que você começa nesse esgotamento e essa série de fatores, né? Então, como é que eu consigo resolver isso, né?
seja vulnerável, escutativa, feedback, tudo funciona, né? Mas funciona na hora que está tudo no prazo, está tudo todo em dia, né? Na hora que está tudo sob controle, até na hora que o segundo squad ali começa a colapsar, ou principalmente vem aquele stakeholder de cobrar algo que nunca ninguém prometeu. Né? E aí o que, que acontece nesse momento? Cara, a pressão dobra. Né? Como é que eu vou aplicar tudo isso? Né? Recuperar esse ponto, manter essa escutativa, esse feedback, né? Os conflitos começam a aparecer cada vez mais, a equipe começa a colapsar, né? E aí você vai começando a ficar cada vez mais complicado de você levar esse ponto. Né? Em diante, você trazer de volta a tua squad para o trilho, para você voltar a fazer as entregas com qualidade, o time conseguir focar e produzir como deveria. Né? Então, é como se o soft skill fosse o CSS ali da liderança. Né? É bonito, é muito importante, é necessário, você tem que saber, você tem que aplicar, né? Mas só que não é ele sozinho que vai segurar o teu back-end ali sob ataque. Né? Então, na hora que a bomba explode, né, você vai ter que utilizar não apenas ali o sua soft skills log, que ele vai te agregar muito para como abordar a equipe, entender a equipe e fazer esse teu projeto voltar ao foco do que ele estava, né? Então, o que é o grande dor aí que nós temos, né? Se você for ver aí, ontem à noite, sprint fechado, o cliente está nervoso, né? Todo mundo querendo resolver, colocar logo isso em produção, né? Você tem dois conflitos acontecendo ao mesmo tempo, você tem uma outra squad que também está dando problema, né? E aí você respira, você ouve todo mundo, né? Dá aquela amenizada, e aí daqui a pouquinho volta a quebradeira de novo, porque aparece um novo problema ou alguém que não conseguiu atender isso. Né? Então, soft skills é parte do jogo, mas o que é que você está precisando nesse momento é você ter organizar essa guerra. Né? O que você precisa é um comando sob pressão real. Você precisa saber como que eu aplico todo o meu conhecimento técnico, aplico como que eu trago a minha equipe de volta, aplico esses soft skills. E isso que eu estou falando para vocês, né? Como que eu consigo consolidar tudo isso e fazer esse rumo, é o método deploy que a gente consegue instalar aí no teu time. Né? Então, o que é esse método? Né? O que a gente vai atingir? Né? Eu já citei esse ponto, né, que está aqui a falácia de você ficar fazendo a liderança boazinha, né? Então, não, ele é acessível. Não, então acessível é diferente de ser ignorado, né? Porque você é acessível que ninguém precisa de responder. Não, ele é muito empático. E aí vira desculpa, porque aí qualquer coisa que você questionar ou você pegar e pedir para fazer diferente, não, você não está me tolerando, você precisa de empatia, você precisa colocar no lugar do outro. Né? Então, gente, a gente precisa alinhar comportamento e limite, claro, do que é empatia, o que é o controle, para a gente ter esse respeito do coletivo. Tá? Então, você está liderando bem, mas está sentindo que perde o respeito, ninguém te avisa com relação a isso, e aí a frase que arrebenta qualquer um que você mesmo passa a pensar dessa forma, né? Mas eu estou cuidando do clima, tá? Você está cuidando do clima, e quem é que está cuidando de você, né? E quem é que cuida quando esse clima vira uma tempestade? Como é que a gente vai resolver isso? E aí você faz o quê? Volta a estudar a respeito, que melhorar os soft skills, eu tenho que melhorar minha liderança, deixa eu fazer mais um treinamento, um outro MBA, deixa eu fazer alguma coisa para entender o que eu estou colocando, onde que eu estou errando. De novo, estamos voltando a falar somente de técnica, somente de teoria, né? Então, o soft skills, ele vai te ajudar? Vai. Ele abre as portas, mas ele não mantém essa relação saudável. O soft skill não vai te blindar sozinho contra o caos, contra prazo, cobrança cruzada, vários squads andando ao mesmo tempo. Né? Então, você precisa ali na liderança, no dia a dia, você tem que tomar decisões rápidas e nem sempre com os dados suficientes, com dados mínimos. Né? Então, a cadência com que isso acontece é muito alta. Né? E aí você precisa o quê? Encontrar uma estrutura para você conseguir nascer um resultado sob pressão. Então, só a empatia, só os soft skills não vão conseguir te ajudar. Somente uma estrutura, um ambiente organizado também não vai conseguir, porque você precisa de ter esses dois convivendo para você conseguir colocar em dia e entregar com consistência. Né? Senão você vai ficar o quê? Você vai ficar o tempo todo negociando o inegociável. E isso daí você não vai chegar em lugar nenhum.
E como é que eu faço isso, né? Como é que é essa transição e o que é que eu estou falando a respeito disso? Eu não estou falando para você eliminar os soft skills e voltar àquela liderança de comando e controle, onde um manda e todo mundo obedece, porque hoje em dia o time, as gerações, o dia a dia, todas as informações que nós temos não funcionam desse jeito. Então, se você eliminar o soft skill, vai ser pior do que está hoje. Né? Então, o que eu preciso? Eu preciso ter um sistema para você conseguir utilizar a liderança emocional junto com um ambiente externo. Né? Então, você precisa acoplar essas suas soft skills para blindar suas entregas sob pressão. Isso é que é o deploy. Então, não adianta você fazer um outro MBA de liderança, um outro curso de liderança, porque ele vai te ensinar um monte de técnica, mas não vai te ensinar na prática, no dia a dia, como as coisas acontecem. Né? Então, o que é o método deploy? Né? Ele foi construído, né, para líderes que enfrentam pressões, né, e que esses cursos todos, né, de liderança, o MBA cobre. Por quê? Porque na vida real a gente sabe que é diferente. Né? Na hora que você vê um MBA, na hora que você vê uma técnica aplicada, você está, normalmente, os estudos de caso, eles não refletem 100% da nossa realidade. Eles não refletem um monte de projeto acontecendo ao mesmo tempo. Né? Então, é cliente puxando para um lado, produção para o outro, stakeholder para o outro, equipe para o outro, todo mundo com as suas necessidades, todo mundo com a sua expectativa, e você tem que fazer todo mundo conversar para chegar o barco remar na mesma direção. Então, com isso, o que fiz? Eu criei esse método deploy, né? Que ela não é uma palestra, ela não é um curso, né? É um método, efetivamente, que eu desenvolvi baseado aí em todos os anos que eu tenho passando por esses problemas todos de squad múltiplos, de várias expectativas. Né? Então, o que é o método deploy? Né? Então, o primeiro passo ali é a descompressão e direção. Né? Você vai aprender a regular suas emoções sob pressão para poder manter clareza do rumo. Então, você só vai conseguir definir o seu rumo e qual é a melhor solução se você tiver clareza a respeito disso. Então, para isso, você precisa ter um autoconhecimento e saber monitorar e gerenciar essas suas emoções, né? Como que você responde a cada uma delas, identificar essas suas emoções. O E, né, emoções, equilíbrio de clima, né? Você vai ter que compreender também as emoções do seu time, né? Como que você transforma e compreende tudo isso para você cultivar um ambiente saudável. Então, não adianta só o autoconhecimento, você saber como reagir às emoções se o seu time ainda não está com essa base, essa estrutura, né? Presença com propósito, você vai construir a sua confiabilidade, né? Então você vai alinhar cada ação a ser executada com um propósito. É aqui que você quebra aquele silêncio e aquela falta de escuta que teu time está tendo para você. Acoplado a quê? Ao próximo item, linguagem da liderança. Né? Então, quando a gente fala comunicação não violenta, né? Então, assim, o termo fala assim, não é que a gente, na comunicação, vai parar de xingar as pessoas ou sair batendo em todo mundo, né? Porque não violento parece que dá essa literal da informação, mas não é isso. Né? Então, linguagem de liderança é como é que você usa uma comunicação de impacto, né? Para você conseguir engajar, inspirar, resolver os conflitos. Né? Então, aqui a gente tem não só comunicação violenta, você tem técnicas de PNL, você tem uma série de outras informações que você usa para conseguir fazer isso. Uma orquestração organizada para você construir conduzir esses múltiplos times, né? Time, projeto, empresa, stakeholder, cliente, né, com todo mundo numa organização estratégica e sem você quebrar essas fronteiras e sem gerar mais ruído. E por último ponto, você mesmo, né, para você dominar a si mesmo, equilibrar essa tua identidade, essa tua autenticidade, para você liderar de dentro para fora, e você vai estar próximo para o próximo passo para você ficar cada vez mais consistente, cada vez mais seguro para você seguir esse projeto. Então, uma metáfora aí que a gente faz no DevOps, né? O soft skill ele te escreve ali o código humano, mas o deploy é que vai conseguir transformar todo esse seu conhecimento e soft skills na alta disponibilidade e alta confiabilidade para você seguir as suas entregas sob pressão. Né? Então, o novo tipo de liderança hoje, ele não é só técnico, né? Ele requer muito ambiente, muito psicológico, ele ambiente muita comunicação, muito proximidade às pessoas, né? Então, é muito mais do que apenas escutar com empatia, né? Você vai recuperar sua clareza, você vai retomar o comando da sua equipe, aguentar a pressão sem colapsar, né? E principalmente você vai voltar a ser a referência silenciosa que você já teve no seu time para você reestabelecer essa ponte. Então eu faço para você aqui um convite direto, cara. Se você está construindo, né? Se você lidera sob pressão,
múltiplos squads, vários times, e que não basta apenas os seus soft skills, você tem que restaurar o seu comando. E a hora de restaurar o seu comando é agora. Então, já pega, clica e me chama nesse momento aqui, porque aqui em menos de 15 minutos eu consegui dar uma visão para você do que é o problema, como que a gente vai conseguir trazer isso de volta e como que a gente vai te colocar no eixo, né? Como é que a gente vai fazer você novamente liderar da melhor forma, sem você ficar com esse desgaste que você está tendo hoje. Essa mentoria, gente, é pessoal. Tá? Eu não tenho grupo de WhatsApp, eu não fico mandando um monte de mensagem, não tem fórmula pronta, nós vamos entender o que é o seu time, quais são os seus problemas, adequar nesse deploy para a gente conseguir trazer você para o dia a dia, para você aprender como que você aplica isso na prática, não é teoria. A gente não vai ter um livrinho aqui que você vai falar assim, agora faz esse exercício, agora faz esse estudo de caso. Tá? Então, ela é pessoal, não é grupo, não é um grupo de WhatsApp, não tem um monte de mensagem, um monte de atividade para a gente fazer isso. É eu e você. Tá? São líderes que eu quero que retomem o eixo, retomem o controle, e esses líderes ele possam ser imovível novamente. Então não vai ser esses problemas, não vai ser esse monte de ruído e essa pressão e esse fogo cruzado, esse ambiente desestruturado que vai te abalar. Então não perca tempo. Novamente, me liga, chama agora, clique nesse botão, e vamos bater um papo aqui para poder entrar mais detalhes, tirar as dúvidas que você teve e a gente conseguir restabelecer esse comando que você sempre teve. É isso, pessoal. Muito obrigado.